Paz e simplicidade a todos. Agora eu vou ler aqui a tradução de um trecho de um clássico tradicional taoísta. Vou ler um dos versos do clássico Huangzi, que é uma escritura que é estudada na nossa tradição, pois ela contém métodos de práticas de alquimia interior mais elevada, as introdutórias e também meios de entender o funcionamento da lei natural, da lei cósmica, bem como também possui ensinamentos para o comportamento humano que gerar mais energia, mais mérito, que pode facilitar gerar mais harmonia e mais força para proporcionar condições melhores para o cultivo. Essa é uma tradução mais direta que vou fazer à medida que leio. O estado de sabedoria não tem nada a ver com o governar os outros, apenas que é uma questão e um assunto de governar a si mesmo. A nobreza não tem nada a ver com o poder e a posição, apenas é uma questão de autorrealização. Alcançar a autorrealização e o mundo inteiro está dentro de si mesmo. A felicidade não tem nada a ver com a riqueza e a condição social. Apenas é uma questão de harmonia. Aqueles que sabem suficiente para diminuir a importância do eu e considerar a impermanência do mundo estão próximos do tal, do caminho. Por isso, lhes digo, alcançando o extremo do vazio, conservando a calma definitiva, enquanto milhões de seres atuam em conjunto. Deste ponto, observo o retorno. O caminho modela a miríades de seres, mas continua sem ter forma. Silencioso e imóvel, abarca totalmente o desconhecido indiferenciado. Nenhuma vastidão é suficientemente grande para estar fora dele. Nenhuma coisa diminuta é suficientemente pequena para estar dentro dele. Não tem casa, mas dá origem a todos os nomes do que existe e do que não existe. As verdadeiras pessoas o encarnam através do vazio amplo, facilidade equânime, inteligência clara, flexibilidade elástica, pureza não adulterada e simplicidade simples, sem se prender nas coisas. Sua virtude perfeita é o tal do céu e da terra. Por isso, são chamadas verdadeiras pessoas. As verdadeiras pessoas sabem como diminuir a grandeza do eu e a pequenez do mundo. Estimam o autogovernar-se e desdenham de governar os outros. Não permitem que as coisas perturbem sua harmonia. Não deixam que os desejos molestem seus sentimentos, suas emoções. Ocultando seus nomes, se escondem quando o tal está em ação e aparecem quando não o está. Atuam sem teorias, argumentos, trabalham sem esforço, sabem sem intelectualização, apreciando o caminho do céu, aceitando o coração do céu, respiram a escuridão e a luz, exalando o velho e inalando o novo. Se fecham junto com a escuridão e se
desprendem com a luz. Se enrolam e se desenrolam com firmeza e flexibilidade. Se contraem e se expandem com a escuridão e a luz. Têm o mesmo corpo do tal. Nada lhes agrada, nada lhes produz dor, nada lhes dá prazer, nada lhes desgosta. Todas as coisas são misteriosamente a mesma. Não existe nada correto nem incorreto. Aqueles que são fisicamente feridos pelas torturas das condições climáticas extremas se encontram como que o espírito está sufocado quando o corpo está exausto. Aqueles que são feridos psicologicamente pelas aflições e das emoções e dos pensamentos se encontram como que o corpo fosse abandonado quando o espírito está exausto. Por isso, as verdadeiras pessoas retornam deliberadamente à essência, confiando o apoio do espírito e alcançando dessa maneira a plenitude. Dessa forma, dormem sem sono e despertam sem preocupações. Naturalmente, para que possa ser entendido esse trecho da Escritura, seria necessário explicar alguns pontos, mas não vou fazer isso agora. Gostaria só de partilhar a consciência e a percepção de que as Escrituras, elas são lidas por nós taoístas por meio de uma postura contemplativa. Primeiro nós fazemos um exercício contemplativo, onde nossa mente passa para um estado de fixação e esvaziamento. Então nós lemos as principais escrituras para que assim possamos assimilar o espírito da experiência daquele que transmitiu aquele ensinamento. É muito importante entender que a vida de cultivo espiritual, ela não é glamurosa e ela também não se trata de algo exótico. Ela é uma realidade onde cada pessoa, em suas condições, em onde vive e onde está, lida com o cotidiano natural que lhe cabe. A vida espiritual não trata-se de se retirar e se afastar de tudo, mas realmente é incluir as coisas e saber viver de maneira que aquilo que não serve a um propósito real para a vida, que seja isso então deixado. É muito importante entender que as práticas e os métodos, eles serão cultivados por toda a vida enquanto a pessoa estiver aqui e depois que a pessoa partir desse mundo, onde quer que ela vá, conforme o modo de vida que levou. A vida pode trazer muitos percalços e problemas. O fato de uma pessoa estar cultivando o tal, cultivando os métodos ou recitando os cânticos ou as orações, como alguns dizem, isso não vai fazer com que a vida dessa pessoa exista sem que ele tenha que lidar com problemas, sem que ele tenha que ser forte às vezes, sem que ele tenha que se adaptar a condições difíceis da vida. A vida vai passar por períodos e transições, fases difíceis e fases mais leves, como a de todo mundo. Por isso, a prática espiritual, ela precisa ser adotada sem aquela emoção forte como que quando nós adquirimos algo novo, que aquilo nos enche de certas emoções e prazeres sensoriais íntimos, mas quando, usando e passando o tempo, aquilo que foi adquirido externamente deixa de motivar aquele ânimo, então se torna algo comum.
transformando-se até mesmo em banalidade. Nós precisamos entrar para o caminho espiritual, cultivar uma escola taoísta de uma maneira mais realista e amorosa. Porque quando a vida trouxer as dificuldades que sempre existem, quando houver muitos problemas, o desencanto pode tomar conta do coração. E dessa forma, as práticas espirituais elas podem ser deixadas em último plano. Estando cultivando, nós vamos continuar tendo que lidar com a vida e com tudo que foi criado a partir de ilusão ou de ignorância, que traz sofrimento e desgosto. Não estando cultivando nada, também terá que se lidar com a vida da mesma forma com esses problemas. Há uma diferença aqui, que quando cultivando, há mais força, há mais sabedoria, há mais capacidade de se lidar com as adversidades. Há a capacidade de não se sofrer tanto. Na vida espiritual, nós estamos no cotidiano natural e na vida como ela é. Não nos colocamos em um lugar especial e nos tornamos distante de ser tocados por problemas, por adversidades e por situações trágicas. É muito importante compreender isso e viver a vida com aceitação, do modo como ela se manifesta, e procurar um caminho de sabedoria que é despertado no íntimo para lidar com tudo isso. Eu estou usando uma túnica, um hábito que nós taoístas monásticos chamamos de Dao Chi Zheng Zi Hu. Esse é um traje, é um hábito que nós usamos no mosteiro, no templo, para trabalhar, ou às vezes quando estamos no eremitério. Essa veste facilita que nós trabalhemos na lida diária, seja consertando, seja limpando, seja fazendo trabalhos diversos que exijam de nós certa desenvoltura e habilidade física. Nós temos outras vestes monásticas que usamos no nosso cotidiano, mas essa é tipicamente usada para trabalharmos no mosteiro.